No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor João Pedro Monteiro de Souza, um homem cuja vida foi marcada por carinho, dedicação e coragem, deixou este mundo para se juntar à eternidade. Ele nasceu em 1957, no pequeno vilarejo de Água Clara, localizado na região sertaneja de Goiás. Filho de humildes agricultores, cresceu rodeado da natureza e dos cuidados do seu povo. Aos 20 anos, João Pedro decidiu se mudar para a capital do estado, onde cursou medicina na Universidade Federal de Goiás. Durante seus estudos, ele já demonstrou um caráter forte e uma determinação incomum, sempre dedicado ao estudo e às suas responsabilidades domésticas, mesmo sendo o único responsável por sua família após a morte precoce de seus pais. Em 1985, João Pedro se formou em medicina e decidiu voltar à terra natal para ajudar os seus semelhantes. Ele fundou um pequeno posto de saúde no centro de Água Clara, que se tornou o berço de muitos médicos da região. Lá, ele ensinava, tratava pacientes e sempre buscava maneiras para ajudar o maior número possível de pessoas, sem importância do seu grau social ou etnia. No ano de 1995, João Pedro recebeu a Medalha da Inconfidência pelo trabalho desenvolvido em sua região. Em 2005, ele foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural por ter dedicado 30 anos ao ensino público e à saúde pública. Seu nome também ficou conhecido pelo programa da Rádio Nacional, onde ele era convidado para compartilhar experiências e histórias de vida. No entanto, a vida de João Pedro não foi apenas marcada por glórias e reconhecimentos. Em 2000, ele sofreu a perda do seu filho mais velho, que foi vítima de um acidente automobilístico. Esse evento foi um dos maiores dolores de sua vida, mas ele nunca se desamparou e continuou dedicado ao seu trabalho e à comunidade. Além da medicina, João Pedro também era apaixonado por jardinagem e colecionava plantas raras. Ele era conhecido na região como o Homem das Plantas, pois sempre compartilhava seu conhecimento com os demais moradores da vila. Seu jardim era um paraíso verdantário, onde ele encontrava paz e tranquilidade após dias longos na clínica. Com a idade avançada, João Pedro se aposentou, mas continuou dedicando seus tempos livres às suas paixões, como a jardinagem e a leitura de livros de medicina alternativa. Ele também gostava de sentar-se na varanda da sua casa antiga, olhando para o horizonte e saboreando um café forte no seu copo de vidro grosso. E hoje, enquanto seus amigos e familiares se reúnem para lembrar do seu carisma e dedicação, é importante recordar que João Pedro Monteiro de Souza foi mais do que apenas um médico ou uma lenda da sua terra natal. Ele foi um exemplo de coragem, amor e força de vontade, que inspirará gerações futuras a seguirem seus passos. Hoje, a Senhora Maria Aparecida Santana, mulher sagrada e amada por muitos, abandonou este mundo para reerguer o céu com suas almas irmãs. Com 76 anos de vida, ela faleceu, mas seu legado continua vivendo entre nós. Nas margens do Rio das Flores, no pequeno povoado da mesma nome, nasceu Maria, filha de uma sagrada união. Criada pela avó, aprendeu amor pelo solo e pelas plantas, cultivando orquídeas com tanta devoção quanto seu coração. Maria estudou na escola Nova Aurora, onde demonstrou habilidade em matemática e ciências. Mais tarde, ingressou na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Sertão Nordestino, onde se graduou em biotecnologia. Aos 25 anos, começou a trabalhar como bióloga no Parque Nacional Pedra Branca. Lá, Maria dedicou sua vida à proteção da natureza e ao ensino das futuras gerações. Seu desempenho na área lhe valeu o Prêmio Jabuti em 1987 por contribuição à educação ambiental. Em 1995, Maria perdeu seu marido, João, em um trágico acidente de carro.
a viúva decidiu dedicar sua vida às crianças e aos animais mais vulneráveis. Fundou o abrigo de animais Lar das Flores, que tornou-se modelo para outros institutos semelhantes por todo o país. Maria recebeu inúmeros prêmios em sua carreira, entre eles a Ordem do Mérito Cultural e o título de cidadã honorária, mas seu maior reconhecimento veio da gratidão dos que a amaram e quebraram em silêncio as suas faltas. Aos 70 anos, Maria decidiu aposentar-se e passou a dedicar-se ao hobby que a fez conhecida por toda a região, o bordado em crochê. Criou peças excepcionais para amigos e famílias, como um tapete com 50 metros de extensão que foi doado à Igreja da Vila. Em 2017, Maria morreu devido a uma doença longa e dolorosa. Sua casa no final da Rua das Águas Claras foi palco de luto e celebração da vida de uma mulher incrível. Nas dias seguintes, a rádio, a televisão e o jornal dedicaram espaço para lembrar Maria Aparecida Santana, a mãe das flores. Hoje, às 7 horas da manhã, chega-se ao casamento de uma das filhas. Na varanda do hotel, as damas estão se preparando para a cerimônia. Entre risadas e lágrimas, lembram-se da mãe, que sempre ensinou a valorizar a vida, a família e o amor. Eis que uma das filhas sente um briso de goiabada e recorda: aquele cheiro leva tanto tempo que não estava mais. Aos olhos da filha, Maria se materializa em sua forma mais pura. A senhora está sentada no sofá de casa, bordando uma nova peça, com o som do chuvisco batendo na cobertura de zinco e a olorosa fragrância das ervas secas na prateleira acima. E como ela será lembrada? Como Maria Aparecida Santana. Ao escolher um caminho difícil, ao amar o solo e as plantas, a proteção da vida, ao ensino dos jovens e aos abrigados animais. Ela será lembrada como a mulher que cuidou de suas flores no povoado das Flores e fez com que muitas outras florescessem em todo o Brasil. E para sempre, ela viverá nos olhos e no coração daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Gilberto Gil, um nome que vibra na memória de tantos, uma voz que enche os corações de aqueles que adoram a música brasileira. Ele é mais do que apenas um cantor e compositor. Ele é uma espécie de confluência musical, uma encruzilhada de ritmos e emoções. Criou-se no cálice daquele Brasil colorido, alegre, exuberante, por vezes, triste, onde o samba se confunde com a vida, onde o amor se espelha nas notas do violão. Nascido no coração de Salvador, Gilberto cresceu entre as paredes históricas da capital baiana, em meio às risadas das mães de sanfona e ao bate-bater dos tambores. Aquele Brasil antigo, cheio de mistérios e encantamentos, foi a escola de um talento que hoje se encontra consagrado no firmamento da música brasileira e do mundo. A voz de Gilberto é como Marabá das Matas, primitiva, mágica, capaz de fascinar e desafiar à mesma vez. É uma voz que transmite tudo que é Brasil: festa, saudade, coragem, tristeza, esperança. E ainda mais. Ela é uma voz pioneira, que não se contente em cantar as mesmas canções, mas vai além, criando e inventando constantemente. Ele é o criador de um novo universo musical, onde o samba, a bossa nova, o reggae e o tropicalismo se fundem em uma harmonia inigualável. Esse mundo é tão brasileiro quanto a colina da Lapa, tão vibrante quanto as notas do violão tocando ao pé da Selarón. Gilberto Gil também foi um combatente tenaz pela defesa da cultura e da diversidade. Ele não se contentou em criar música, mas também quis mudar o mundo. Como ex-ministro da Cultura, ele lutou por um Brasil mais inclusivo, mais justo, onde a arte e a cultura fossem valores prioritários. E assim, Gilberto Gil tornou-se um ícone, uma referência para toda uma geração de músicos brasileiros que sonham em seguir seus passos. Ele é o símbolo da música popular brasileira, e seu nome vibra na memória de todos aqueles que amam aquele Brasil colorido, cheio de ritmos e de vida. No belo cenário da Baía de Todos os Santos, surgiu uma alma deslumbrante, Gilberto Gil, filho de terra abraçadora e culta, onde o sol brilha com força e a gente vive com amor e simplicidade. A cidade de Salvador, cuna do carnaval e berço da riqueza cultural nordestina, foi testemunha da germinação de um talento inigualável, cuja vida seria marcada pela música e pelos ritmos que o abraçaram desde criança. Naqueles tempos, onde os mercados bucólicos cediam espaço às igrejas que cantavam a vida, Gilberto nasceu envolto por um universo musical e afetivo que o transformou em um verdadeiro poeta da música.
As notas dos sinos, a vibração das harmônicas e a força do mar eram elementos que compunham seu mundo interior, onde os sons e o verso se misturavam para criar uma sinfonia única. Aos poucos, Gilberto começou a desenterrar um talento latente que se revelava em suas mãos pequenas. Com apenas 7 anos, tocando acordeão com fervor, ele já dizia ser o herdeiro das tradições culturais baianas, sintetizando a essência da terra em seu som. Aquele pequeno menino que improvisava melodias e acompanhava programas de rádio passou a se transformar em um jovem promissor, cujos olhos brilhavam com o sonho de levar a música brasileira para o mundo. E foi assim que Gilberto Gil, filho da Terra Baixa, iniciou seu caminho rumo às estrelas, carregando consigo a essência da cultura nordestina e a promessa de uma vida cheia de músicas e ritmos que marcariam a história. Gilberto Gil, o menino que sonhava com as notas escondidas nas folhas verdes da Mata Atlântica, transformou-se num homem que compunha canções que cantavam o amor e a solidariedade. A juventude dele foi um laboratório em constante movimento, cheio de experiências e descobertas sonoras que alimentaram seu coração e suas mãos, que aprenderiam a tocar diversos instrumentos como se fossem tantas línguas para falar. As ruas de Salvador, sua terra natal, resplandeceram com os reflexos dos seus sonhos musicais, em pavimentos que ele caminhava todos os dias, andando com o ritmo do batucada e cantando o hino da vida. E a cada passo, as notas se desprendiam de seu corpo, como pétalas de flor, lançadas ao vento para encontrar outros ouvintes que ficariam encantados com a melodia de sua voz. Aquela era uma época em que o Brasil vivia um renascimento cultural, e Gilberto Gil se juntou a essa onda criativa como peixe ao mar. Em meio aos festivais estudantis, ele encontrou seu público, aqueles que compartilhavam da mesma paixão pelo samba, pela bossa nova e pelas novas experiências musicais que se iniciavam naquele momento histórico. Nessa época de grandes transformações sociais e políticas, Gilberto Gil compunha canções que falavam da realidade brasileira, das lutas dos trabalhadores e das esperanças de uma geração que sonhava com um futuro mais justo e igualitário. As suas letras eram um grito, um olhar crítico para a sociedade, mas também uma chama que iluminava o caminho de todos aqueles que procuravam soluções para os problemas da nação brasileira. Ele não estava sozinho nesta jornada. Amigos e parceiros artísticos, como Caetano Veloso e Tom Zé, compartilharam o caminho com ele, criando um triângulo de talentos que marcou a história da música brasileira. Juntos, eles enfrentaram os desafios políticos do período, mas também aprofundaram seus estudos musicais e se inspiraram uns nos outros em suas criações. Como uma árvore cuja raiz está na terra e voz e galhos chegam ao céu, Gilberto Gil cresceu e consolidou sua identidade como músico, tocando seus instrumentos com a determinação de quem sabe que tem uma missão: criar música que fale da realidade brasileira e inspire as gerações futuras. E é nesse espírito que ele continua compondo suas canções, como se cada uma delas fosse uma folha dourada no livro da história da música brasileira. Gilberto Gil, aquele gênio encantador que cantou nos corações incontáveis, em um Brasil maravilhoso, onde o sol parece mais fértil e a água mais dourada. Sua vida adulta foi uma jornada pungente, cheia de frutos esplendorosos que merecem ser cuidadosamente contidos, como as lendárias Aquele Abraço e Refazenda. Em um país onde a música é a alma do povo, Gilberto Gil se transformou em um sinônimo de liberdade, de esperança, de amor. Ele foi, e continua sendo, uma espécie de guardião do sonho brasileiro, cujas notas vibrantes e letras profundas se entrecruzam com a realidade múltipla desse país carnavalesco. Naquela época de tumultuado movimento tropicalista, ele, Caetano e outros corajosos criaram um universo sonoro inédito, onde as raízes brasileiras se cruzavam com o futuro, como um rio que desce a montanha sem medo de encontrar seus caminhos. Eles eram os pioneiros de uma nova era, cantando nas sombras da ditadura, onde o medo e o silêncio governavam as ruas. Mas a história do iluminado Gilberto é também um retrato vivo do Brasil que vivenciou aqueles dias angustiantes, o exílio. E por que não? Um país tão amado, tão querido, tão vibrante e multifacetado, como o nosso, não poderia deixar passar sem lutar. Mas Gilberto, sempre o artista mestre, transformou a dor em arte, e assim nasceu um novo capítulo na biografia dele. E então, retornando triunfante e mais forte do seu exílio, ele se ergueu como símbolo do resgate da democracia. Eis que surge o Grêmio, e logo depois o convite para ocupar o cargo de ministro da Cultura. Um grande destino, uma grande responsabilidade, mas Gilberto, jamais desafiado,
aceitou a missão com a mesma dedicação e carinho com que compunha suas canções. Como um sol brilhante no céu de uma tarde de verão brasileiro, ele ilumina o mundo inteiro, conquistando títulos honorários de universidades por todo o globo. E é nesse contexto que percebemos a magnitude da obra de Gilberto Gil, um artista múltiplo, um líder cultural, uma espécie de poeta laureado do Brasil. E para sempre, suas notas e letras vencerão o tempo, desabrochando-se como flores nas nuvens da memória brasileira. E é assim que Gilberto Gil se consagra no imaginário coletivo de um Brasil vibrante, fértil e cheio de esperança, onde a música é a alma que bate dentro do peito de todos nós. Gilberto Gil, o filho da terra que se transformou num astro celestial, um sol radiante na nossa música. Ele nasceu em uma cidade maravilhosa, onde os ritmos batem no coração e o sol brilha em sua música. A Bahia, esse tesouro de cultura, a terra da sagrada mistura de africano, europeu e indígena, foi o berço deste grande criador. Crescendo entre a linda diversidade cultural da região, Gilberto se alimentou das harmonias do candomblé, dos vibrantes xotes e das sobras das sambas enfeitando as ruas. Era uma vida em constante movimento, como o mar que bate contra a costa baiana. E ele, um menino com sonhos grandes e coração cheio de música. A jovem vida de Gilberto foi uma jornada feita em parceria com seus irmãos, cantores e músicos como Caetano Veloso e Gal Costa, que compartilhavam o mesmo fogo de inovação e liberdade. Eles criaram um novo som, um híbrido do antigo e do moderno, onde o Brasil se encontrava em harmonia com o mundo. Sua voz, uma melodia que atravessa a paisa da terra, tornou-se sinônimo de resistência contra as correntes homogeneizadoras do mundo. Gilberto Gil foi um guerreiro que lutou pelo respeito à diversidade cultural e pela liberdade de expressão, sem medo de enfrentar a força do estrangeiro. Ele foi um dos primeiros a trazer a música brasileira para o palco internacional, como mensageiro que cruzava o mar em busca de novos horizontes. E com suas cordas vibrantes, ele conseguiu abrir caminhos para o mundo dialogar com a essência brasileira, sem esquecer as raízes e sem desgarrar a fé na força do seu país. Gilberto Gil foi mais do que um músico, era uma espécie de poeta da vida, que cantava tudo o que vivia. E seu legado não se resume apenas à música, mas também à alegria em viver, ao respeito à diversidade e à alegria de amar o Brasil com todas as suas falhas e beleza. E ele, hoje em dia, continua sendo um símbolo de resistência, inovação e amor ao Brasil. Seus discos, como Pedras Encantadas, continuam tocando nas almas dos brasileiros, e seu legado vive no coração das gerações futuras. E a vida de Gilberto Gil, uma história escrita em música, é um testamento à coragem da aventura, ao amor pela liberdade de expressão e ao respeito às raízes culturais do Brasil. É uma memória viva que nos lembra sempre de que o verdadeiro legado é o da paixão por um país e pelo amor à vida.